Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP de San Marino de 1986, aonde o Prost venceu, mas quem deu show foi Nelson Piquet. E a gente pode dizer também que o Berger fez uma das melhores corridas da carreira dele. E eu vou explicar isso tudo para vocês nesse vídeo. No warm-up, o reporte é que o Martin Brundle sofreu um acidente muito forte, muito sério na Tamburello. A gente teve chuva de manhã, pouquíssima atividade durante o warm-up e no finalzinho do warm-up a gente teve pista seca, a chuva deu uma trégua, a pista secou até bem rápido e aí foi todo mundo correndo para a pista justamente nessa hora que o Brundle teve o acidente. Ele diz ao Nigel Heuerbuck que não sabe o que aconteceu, que simplesmente o carro saiu de traseira, ele contra-esterçou e foi direto na direção da parede. E por causa desse acidente, o Brundle não conseguiu mais uma vez estrear o chassi 015. Ele sofreu um acidente na Espanha, danificou o carro, não largou com ele, largou com 14 e agora ele destruiu de vez o carro 15 e largou com o 14. O Brundle nada sofreu nessa batida na Tamburello. A torcida italiana entusiasmada lotou Imola. Mais de 80 mil torcedores, segundo Danny Jenkinson, todos eles, obviamente, torcendo pela Ferrari, e até então estava dando certo. A Ferrari melhorou muito, como vocês viram no vídeo passado, escalou aí tranquilamente 6 posições no grid, né? A Ferrari era a última das grandes ali em Imola, o Alboreto era o azarão. Piquet e Mansell eram tidos como os grandes favoritos para a vitória. Senna ia ter uma corrida de sobrevivência. Ele mesmo já falava isso no sábado. A ideia do Senna era lutar contra o combustível a todo momento e tentar sobreviver na corrida. Prost era uma grande incógnita, ele não conseguiu andar no ritmo de Williams e Lotus, porém todos sabiam que ele tinha enorme vantagem na questão do consumo de combustível. Então o Prost era também tido como um candidato à vitória, porém correndo por fora. Na largada o Senna pulou bem, Piquet também, e o Rosberg fez uma largada espetacular, né? Ele passa o Mansell, passa o Alboreto, o Mansell largou muito mal, se embolou no meio das Ferraris, o Rosberg aproveitou-se disso e toma para si a 4ª colocação. O Piquet já na reta em direção à Tosa ultrapassa o Senna, o Piquet vem muito forte no vácuo da Lotus e consegue a ultrapassagem. Quem infelizmente sai da prova já na primeira volta é Alessandro Nannini, piloto italiano que já tinha ganho 2 posições e vinha num bloco ali onde a gente tinha até o Fabi, o Lafitte, a gente tinha as Brabhams, a gente tinha o Johnny Dumfries, enfim, era uma galera que estava ali e eu acho que ele teve esse acidente justamente com Martin Brundle, que a gente falou agora há pouco. Ele tenta ir por fora na Tosa e aí alguém dá uma chegadela para a direita e fecha o espaço e não tinha o que ele fazer, né? Ele já vinha mais veloz justamente para usar aquele espaço e fechar o espaço dele. O Danny Jenkinson chega a brincar dizendo que ele toma uma cotovelada e sai da pista. É uma pena, o Nannini vinha numa boa largada, provavelmente ele já ia subir ali para 15º ou 4º se ele consegue o espaço que ele queria, mas foi ousado demais e ficou pelo caminho. Outro que fez uma boa largada foi o Arnoux que ultrapassou o Johansson e já era o 7º colocado, Johansson que vinha num final de semana com muitas dificuldades. Ora o carro tinha gripe, ora perdia a gripe, ora o carro tinha freio, ora perdia os freios. Então ele estava totalmente sem confiança de guiar porque o carro era inconsistente e ele com medo, segundo o Nigel Heuerbuck e também o Danny Jenkinson, de acontecer de novo, né, o que aconteceu no GP da Espanha, o piloto perder os freios. Ele não estava tendo confiança no carro. Na Espanha ficou verificado que o problema foi um problema de montagem. Os mecânicos erraram na montagem do freio do Johansson, por isso o piloto ficou sem freio. Outro destaque dessa primeira volta foi o Patrick Tambay, que já vinha na 9ª posição, passaria inclusive Johansson ocupando a 8ª posição. Pena que a corrida do Tambay durou muito pouco,
apenas 5 voltas. O piloto teve problemas no motor Hart. Lembrando a vocês que também Alan Jones estão usando carros diferentes e motores diferentes. O Alan Jones está estreando o motor Ford, enquanto, né, o Tambay está ainda utilizando as unidades do Brian Hart com o chassi de 1985 e o Alan Jones com motor novo e chassi de 1986. Na mesma volta 5, o Keke Rosberg ultrapassa o Prost. Ele faz a chicane muito perto, faz toda a reta dos boxes colado no carro do francês, faz a tamburelo embutido na traseira do Prost e aí, né, na direção ali à curva Tosa, o Rosberg consegue antes disso a ultrapassagem e toma a segunda posição. Bela manobra de Keke Rosberg. E aí foi a vez do Rottengarter abandonar com problemas no motor, então é uma Zack Speed fora aí. E também a gente teve uma briga bonita do Telfab Berger contra o Johansson e o Telfab conseguiu a ultrapassagem. Na volta 8, o Johnny Dumfries com problemas no rolamento traseiro direito. Guardem essa informação porque esse vai ser o motivo que vai tirar o Senna da prova e já já eu explico para vocês o que de fato aconteceu. Na mesma volta 8 que o Johnny Dumfries sai da prova, o Mansell abandona com problemas nos turbos. O Nigel Roebuck conta que o motor Honda do carro do Mansell já não soava bem desde o warm-up pela manhã. Outra coisa interessante sobre esse abandono que é contada pelo Danny Jenkinson é que a Williams fica envolvida numa cortina de fumaça. E a torcida achando que era o Piquet fora da prova. E todo mundo comemora e aplaude bastante e quando a coisa toda se dissipa, a torcida percebe que é o Mansell e fica todo mundo num silêncio, bem chateados aí os italianos. E não pensem vocês que a decepção do público foi porque eles estavam torcendo pelo Nigel Mansell. Absolutamente que não. A torcida dos italianos eram duas: que Prost sumisse do grid e que a Ferrari vencesse a prova. E qualquer um que tivesse no caminho era lucro para eles, então a torcida era para que o Piquet quebrasse. Falando em quebrar, quem quebrou foi o Senna. O Ayrton abre a volta 11, o Lotus dele ali, mais ou menos depois da tosa, começa a soltar muita fumaça no lado traseiro direito. O Galvão chega a falar em fumaça de turbo, não foi nada disso. O Senna teve o mesmíssimo problema do Johnny Dumfries. Falha do rolamento traseiro direito. O Ayrton chega a dizer no jornal O Globo que pode ter havido algum problema de série, ou seja, um problema seriado e toda a série de rolamentos com problemas. O Peter Warr acha que não e que provavelmente foi um problema de montagem. Outra hipótese que eles têm, e o Ayrton fala sobre isso também no jornal O Globo, é que eles colocaram um balanço com muito freio traseiro e pouco arrefecimento de freio traseiro. Então, o superaquecimento dos freios traseiros pode ter também superaquecido todo o conjunto, pneu, roda, manga de eixo, enfim, tudo aquilo superaqueceu e o rolamento não aguentou e fundiu. E o Ayrton abandona a prova então. Seguindo a corrida, o Prost colocando muita pressão no Keke Rosberg para tentar recuperar a segunda posição. O Piquet na ponta mantinha uma diferença ali na casa de 5 segundos e 9 a 6 segundos. Enquanto essa briga rola, a gente tem a primeira parada da prova do Arnoux, né? Outros carros pararam, porém, para resolver problemas, parada de boxe mesmo. A gente teve a parada do Arnoux e é interessante para a gente conversar um pouco sobre algumas questões referentes à estratégia. Nessa prova, todos os carros Goodyear largaram com pneus C, ou seja, pneus muito macios mesmo. E os carros Pirelli também foram para a mesma estratégia, pneus C, ou seja, nós teríamos paradas de boxes durante a corrida. Era previsto pouco desgaste de pneus, por isso os times arriscaram pneus mais macios, né? E viram que a melhor estratégia era de fato ter bastante velocidade e fazer a parada de boxe. Isso porque todo mundo ia perder muito desempenho economizando combustível. Então os carros tinham que ter velocidade de curva, ter velocidade de contorno. Então, por isso todo mundo foi na estratégia de pneus C
e o Arnoux já aí com os pneus abrindo o bico, o primeiro carro a parar na prova. O segundo carro a parar da Ligier na corrida foi o do Jacques Laffite, porém, infelizmente, não foi para paradas de boxe comuns, não. O Laffite teve um problema de transmissão, a gente vê ele nos boxes, porém era para abandonar a corrida. E aí, pessoal, a gente chega na volta 15 e a volta 15 é meio que um marco na corrida. O que acontece? A partir daqui, a corrida do Piquet se torna uma corrida de sobrevivência e é por isso que vocês veem a capa lá do vídeo. O que aconteceu foi que o Nelson tinha o Rosberg atrás dele, se aproximando, exatamente como nessa foto aí, o Prost pressionando o Rosberg e um surpreendente Michele Alboreto acompanhando a balada dos líderes e tirando a diferença e encostando no pelotão da frente. Era de fato a Ferrari melhorando bastante, conforme eu disse para vocês no vídeo anterior. De ritmo de corrida não há do que reclamar, a Ferrari está conseguindo entregar. O ponto para o Piquet é que a partir dessa volta 15 ele começa a ter problemas de embreagem. E aí ele ora vira e mexe tinha que bombar a embreagem de propósito para que ele conseguisse diminuir a fricção do sistema. E ora ela funcionava, ora ela parava de funcionar e quando ela parava de funcionar ele tinha que fazer as trocas no tempo. E lógico, trabalhando bastante o ouvido dele, né? Então ele ia trocando de tempo e de ouvido. Outra questão interessante que o Piquet conta no jornal O Globo é que quando isso acontecia, ele tinha que tentar ao máximo não errar marchas, porque senão havia uma perda de óleo muito grande na caixa e logo ele ia levar o sistema todo ao colapso. Então ele diz ao jornal O Globo que tinha que cuidar muito do sistema e evitar ao máximo errar as trocas. Então cada redução ou evolução de marcha era uma tortura, porque tudo tinha que ser muito bem planejado, cada troca. Outro ponto interessante que é dito pelo Piquet ao jornal O Globo é que ele mudou de estratégia na prova. Se o objetivo era vencer no início, agora o objetivo, como eu disse a vocês, é sobreviver. Ou seja, ele chega a dizer que quinto, sexto, diante da condição em que ele estava bom. O objetivo era chegar e principalmente pontuar. Então ele muda a chave, vira a chave. Não adiantava ele tentar se manter no ritmo de Prost e Rosberg se ele não tinha carro para isso. Ele tinha que tentar fazer esse Williams aguentar até o final. Assim como ele tentou também na Espanha, era de novo mais um GP onde ele ia lutar com equipamento até conseguir terminar. Ou seja, ia ser muito dura essa corrida para o Piquet. O problema do De Césares, a gente teve um intervalo bom até a volta 28, quando quebra Alan Jones. Infelizmente, ele já vinha na 9ª posição, fazendo uma corrida excelente, o motor Ford com saúde, inclusive. O Alan Jones para inicialmente com problemas de trambulador, e aí é aberta a carenagem para verificar o trambulador, eles acabam descobrindo um vazamento de água. Resolvem então mexer no sistema de arrefecimento, trocando o sistema. Eles trocam o radiador que estava vazando. Só que eles deixaram ar no sistema. Infelizmente, eles não conseguiram sangrar corretamente pela correria, deixaram ar no sistema e o sistema não conseguia fluir bem e o motor Ford superaquecia. Então, para evitar que ele destruísse o motor, o próprio piloto resolveu parar o carro e abandonar a prova. Foi uma opção do Alan Jones para não destruir o equipamento. E sobre o motor Ford, o que eu posso dizer a vocês é que a primeira impressão que ele deixou foi excelente, tanto nos reportes do próprio Alan Jones para a imprensa, quanto da imprensa para com o motor. O Danny Jenkinson, vendo o motor, já o considerava um motor de 4ª geração. O motor todo em si era muito compacto e impressionou bastante gente. Resumindo tudo, o motor Ford deixou uma impressão inicial aí de ser um motor bem enquadrado com o regulamento, ou seja, um motor que consegue trabalhar num bom regime aí de combustível. Bom, pessoal, e agora acontece algo interessante e eu peço que vocês prestem atenção na tela. Reparem que o Piquet faz a variante baixa e aí ele faz terceira
E aí quando ele tenta engatar a quarta, muito provavelmente ela não entra, ele perde tempo, o Rosberg cola nele, pega o vácuo, quase consegue a ultrapassagem. Para não dar o vácuo, o Piquet muda para a linha de dentro, né, para dificultar o vácuo do Keke Rosberg e consegue se defender. Gravem essa informação porque mais tarde na corrida o Piquet vai ser acusado de estar mentindo. É isso mesmo. Só que esta cena aí que vocês estão vendo meio que prova que o Piquet está falando a verdade. Verdade em que sentido? Que ele teve sim problemas de embreagem na corrida, ok, pessoal? Então, enfim, o Piquet nunca mentiu sobre problemas mecânicos, pelo menos que a gente saiba, né, até aqui, esse GP. Né? Quando era combustível, ele falava que era combustível, quando não era, ele falava também que não era, quando era pneu, ele falava que era pneu, enfim, o Piquet nunca teve esse tipo de problemas, mas ele vai ser questionado por parte da imprensa, principalmente pelo Denny Jenkinson, que entende muito e por causa disso vai questionar o Nelson Piquet e, segundo o Jenkinson, o Piquet vai se enrolar um pouco. Porém, a imagem não há o que discutir, a imagem depõe a favor do Nelson. É nítido ali que ele perde a aceleração, né, depois de já estar lançado da saída da variante, ou seja, é a marcha que não está entrando justamente pelo problema no carro. E aí acontece o momento irreverente da corrida. O Nelson vem para a parada de boxe e, segundo Denny Jenkinson, ele conversando com o pessoal depois da corrida, quando foi perguntado de como estava o carro, o Nelson simplesmente pega no rádio e diz, aspas, estou na M, pontinho, pontinho, eu conto aí com a compreensão de vocês, né? Não posso falar isso aqui porque senão pode derrubar o meu vídeo. Enfim, né, o Nelson bem irritado aí com a condição do carro dele e preocupado com o restante da prova. É nessa hora que ele chega a dizer no Globo que a preocupação dele era em simplesmente conseguir terminar a corrida. E isso gera a desconfiança do Denny Jenkinson, porque o Jenkinson pega e diz, ora bolas, mas como você conseguiu parar nos boxes se você está com problema de embreagem? No Brasil, o Nelson, em português, com mais facilidade, ele explica tudo o que está acontecendo, né? A embreagem dele está intermitente, ela hora falha, ela hora volta, né? Tem horas que ele tem que bombar a embreagem para soltar a fricção um pouco, enfim, né? Ele ainda tinha algum resquício de funcionamento da embreagem. Tanto é que no final, ele diz que no final da prova foi justamente o contrário. Ele poupou o carro a corrida inteira e no final a embreagem subitamente volta a funcionar, segundo ele diz, por isso a performance dele melhora muito no final de prova. O Jenkinson já vai para uma outra narrativa, dizendo que o Nelson gastou combustível demais no começo, passou aquele meio de prova todo economizando combustível porque consumiu demais e no final da prova o Nelson então começa a gastar um pouco mais de combustível, por isso melhora de ritmo. E o Nelson diz que não, que é exatamente o oposto disso, que ele passou a corrida inteira economizando combustível sem querer economizar combustível, simplesmente por causa do problema que ele tinha na embreagem. Então isso fez ele andar de maneira mais lenta e economizar combustível. Então fica essa crise aí das narrativas. O Nelson é perguntado pela imprensa de fora quantos litros sobraram no carro, ele diz que ia ser pura especulação e que não ia dizer isso porque ele não tem certeza alguma de quantos litros sobraram no carro, mas ele deixa muito claro aqui nos jornais do Brasil, ele pega e diz, combustível não foi o meu problema durante a corrida, ou seja, o Nelson teve vários problemas sim na embreagem. Outro ponto interessante é que aí já é a imprensa italiana que vem para o Nelson e diz, você fez uma corrida de cabeça, né, Nelson? E aí ele pega e diz, não, a minha corrida foi feita com as mãos e os pés mesmo. Foi no braço, foi tentando levar o carro até o final, correndo sem embreagem. Enfim, o Nelson também na imprensa italiana afirma que fez boa parte da prova sem a embreagem. Então fica essa briga das narrativas aí, tá bom, pessoal? E vamos deixar aí essa discussão de Piquet versus Denny Jenkinson e vamos voltar para a prova. O Prost, não conseguindo a ultrapassagem no Keke Rosberg, para nos boxes antes e
faz a sua troca, até uma boa troca ali na casa dos 8 segundos e volta para a pista. Parado o Prost, 3 voltas depois para o Keke Rosberg e logicamente perde a primeira posição, até porque o Prost virava volta mais rápida em cima de volta mais rápida, ou seja, a McLaren inverteu os seus pilotos nos pitstops, né? Fez o famoso undercut na corrida do Prost e funcionou muito bem. Eles já tinham quase se pegado ali na tosa, então para evitar qualquer tipo de acidente, vendo que o Prost estava mais forte que o Rosberg, a McLaren procura uma maneira de botar o Prost na primeira posição e conseguiu. Outro ponto importante aí que ajudou na estratégia do Prost é que o Rosberg trocou todos os pneus exceto o traseiro esquerdo com apenas 7 segundos. Só que o mecânico que fez a troca do traseiro esquerdo demorou mais 7 segundos. Ou seja, total da parada, 14 segundos, um pit stop super ruim e praticamente eliminava o Rosberg da disputa pela vitória. Feitas as paradas de boxes, a gente vai ter uma sequência de abandonos. O Danner com a Osella, ele quebra ainda durante as paradas de boxes dos líderes, ele quebra motor. A gente vai ter o Zack Speed do Palmer parando com problemas nos freios. A gente vai ter a Benetton do Telfab, infelizmente, tendo problemas também de motor, inclusive. Fab que vinha numa briga muito forte com Berger a corrida inteira, os dois se pegando, e o Benetton do Fab ficou pelo caminho. Os dois carros da Benetton enfrentavam seríssimas dificuldades. O Fab com problemas de motor e o Berger também sem embreagem durante a parte final da prova. E o Berger ainda arrumou outro problema. Ele levanta a viseira durante algum momento da prova, que ele diz, e toma um jato de óleo no olho. E faz a prova inteira com um olho só. Ou seja, o piloto ainda tinha problemas de visão durante a corrida. Então, o Berger não conseguindo desempenho e o Telfab também não, as duas Benetton comprometidas e se pegando na corrida, né? Foi bem isso o que aconteceu. Pouquinho tempo ali, né, antes do Fab quebrar, eles já estavam tomando uma volta do Prost. E o interessante dessa história é que o Berger cita Helmut Marko. Sim, o mesmo Helmut Marko da Red Bull, porque o Helmut ficou cego do olho esquerdo em Clermont-Ferrand, né, quando recebeu uma pedrada que foi lançada pelo carro do Emerson Fittipaldi. Essa pedra furou a viseira e cegou ele do olho esquerdo. Na hora veio o flashback do Marko na cabeça do Berger. O Berger estava com medo de ter ficado cego daquele olho. E aí a única coisa que ele pode fazer ali é ocluir, né? Ele fecha aquele olho e vai com ele fechado até o final da prova. Ou seja, o piloto fez mais da metade da corrida sem embreagem e com um olho só. Por isso que eu disse para vocês que a corrida do Berger é de pura resiliência, de pura resistência, né? Impressionante aí a força de vontade do austríaco para terminar a corrida. Passado o abandono do Fab, a gente teve mais 3 abandonos: Streiff, Arnoux e o Ghinzani. O Ghinzani teve problemas de turbo. O Arnoux teve um problema inusitado, a roda do carro dele simplesmente soltou. E o Streiff teve problemas de câmbio. E aí, a 4 voltas do final, quebra a Ferrari do Alboreto. O que aconteceu foi uma falha no mancal de um dos turbos. Ele tem rolamentos ali dentro e tem um eixo que liga, né, a turbina ao compressor, né? E aí dentro daquilo ali você tem óleo pressurizado sendo bombeado ali para dentro para lubrificar o turbo, né? Geralmente a pressão ali dentro é por volta de 80 psi, uma pressão até bem alta. O que acontece é que quando esse mancal falha, e quando ele falha principalmente na questão da vedação, já era, ok, pessoal? Entra óleo para dentro da admissão, ou seja, o óleo vaza para dentro do compressor, esse óleo é mandado para dentro do motor, esse óleo é queimado, então enfim, vira uma bagunceira desgraçada no motor. Se esse óleo vazar
para o outro lado do mancal, ou seja, para a turbina, simplesmente ele vai ser queimado e expelido, também gerando muita fumaça. No caso do Alboreto foi o contrário, o óleo entrava para dentro do motor pela admissão, ok? Então isso gerou um caos dentro do motor dele, ele teve que abandonar. Uma pena, né? A Ferrari vinha bem na prova, mas infelizmente foi o que aconteceu, não teve jeito, o Alboreto ficou pelo caminho. E aí, nas voltas finais, a gente teve uma sequência de abandonos. E o Berger, com isso, vai conseguir aí herdar 2 posições e subir ao pódio, né? A gente vai ter um pódio com Prost, depois Piquet, numa corrida de extrema resistência, e o Berger, que também não foi diferente, porque a gente vai ter os abandonos de Rosberg, de Patrese, de Surer, enfim, nós vamos ter toda uma sequência de abandonos, incluindo aí também o Alboreto, e vários desses que eu citei, e com exceção do Alboreto, foram abandonos por falta de combustível, ou seja, é o regulamento fazendo as suas vítimas, né? O Rosberg, por exemplo, diz que em nenhum momento os seus computadores davam que ele estava com problema de combustível e ficou pelo caminho, né? Enquanto que lá na Espanha foi o contrário, os computadores dizendo que ele tinha falta de combustível e no final terminou com combustível em excesso. Então, enfim, a corrida do Rosberg, como sempre, uma loucura no gerenciamento do combustível, porque o equipamento dele está falhando demais, né? Patrese parou também sem combustível nas voltas finais. Ele provavelmente ia levar a Brabham para o pódio, pessoal, para o pódio. O Berger passou por uma situação, no mínimo, interessante, né? Ele vem tirando a diferença do Prost e quase desconta aquela volta que eu disse a vocês que ele toma lá atrás quando brigava com o Telfab. Só que o Berger, malandro, vendo que ele ia terminar no pódio e vendo que a corrida ia acabar logo e percebendo as dificuldades nas quais ele estava se encontrando, ele não tira a volta do Prost e termina a corrida uma volta mais cedo. Brundle e Butsan não ficaram sem combustível, ok, pessoal? Porém, eles conseguem apenas entrar na volta 58 e receberam a bandeirada, ou seja, eles estavam na 57, cruzam a 58 já com bandeirada, então dessa forma eles não conseguem ultrapassar, por exemplo, o Rosberg, esse pessoal, o Patrese, então eles ficam atrás desses carros aí, ó. Esse foi o GP de San Marino de 1986, GP marcado aí pela extrema dificuldade dos carros terminarem a corrida, vários pilotos com problemas durante a corrida e que teve como vencedor Alain Prost. McLaren tomando forma, vocês estão vendo, a McLaren tem evoluído dia a dia na temporada. Fez um péssimo GP Brasil e fez um bom GP na Espanha e agora um excelente GP em San Marino. É a McLaren começando a dar ao Prost o carro que daria a ele o segundo título mundial. É o carro da McLaren melhorando. Piquet muito satisfeito com o resultado, não esperava terminar no pódio, já disse a vocês lá no início do vídeo, a expectativa dele diante dos problemas era terminar apenas nos pontos, se é que ia dar para terminar, ou seja, ele feliz demais e dizendo o papai trouxe mais uns pontos para casa, alguma coisa nesse sentido aí que ele diz brincando com o jornal O Globo. Piquet que também diz que já venceu campeonatos com diferença de mais de 20 pontos, faltando poucas corridas para o fim e faltando tantas provas assim que a diferença dele para o Senna, que era o líder do campeonato, não estava deixando ele preocupado não. Que ele estava pensando para frente, pensando no campeonato num todo. O importante é nessas corridas assim, onde você tem extrema dificuldade, você tentar de toda forma levar o carro até o final. Fantástico, Nelson Piquet, sendo verdade ou não, né? Tá meio óbvio para mim que ele teve sim problemas de embreagem, porque justamente nesse meio tempo aí, onde a gente teve a parada dele e em sequência a parada das McLarens, ele toma muito tempo. O Galvão, inclusive, chega a sinalizar para o pessoal que estava assistindo pela TV que em várias passagens o Piquet passava na reta extremamente lento. E justamente por isso, era quando ele tinha dificuldade de engrenar as marchas, principalmente
terceira e quarta marcha. Quando isso acontecia, ele passava na reta extremamente lento. No final, sobrou tanto combustível no carro do Piquet que deu para que ele fizesse a volta final. Ele não tomou volta, ok? Deu para ele terminar a volta final, parar nos boxes, ainda blipar o acelerador, o motor super saudável e finalmente ele deixa apagar o motor Honda. Outra questão interessante é que o Prost chega na Bacia das Almas. E aí existe uma história muito interessante do final dessa corrida. O locutor italiano em loco, o locutor do autódromo, chega a anunciar que o Prost ficou sem combustível e a torcida vai ao delírio. O autódromo explode igual um estádio, ok, pessoal? Todo mundo torcendo contra o Prost. É um ódio que o Danny Jenkinson brinca que a torcida italiana preferia ver ele morto a ver ele vencendo a prova. Enfim, todo mundo explode em êxtase e aí vem a decepção. O Prost chacoalha o carro dele, né? Consegue algum combustível e finaliza a corrida com maestria, né? Mais uma vitória desse gigante do automobilismo, Alain Prost. E cala a boca de milhares de italianos que estavam torcendo contra ele no Autódromo Enzo e Dino Ferrari. E aí o Danny Jenkinson brinca dizendo: nem o Papa, nem Enzo Ferrari, ninguém podia fazer nada. Essa vitória era de Alain Prost. E esse foi o GP de San Marino de 1986. A gente se vê semana que vem, sexta-feira, 7h30 da noite, com mais uma prova. Então até lá.